bom Pai, esta manhã aqui nos encontramos, implorando que venhas brilhar em cada um de nós. Que a Tua presença aqui se faça sentir. Honra-nos com a presença do Teu Santo Espírito e enche o nosso coração com a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Un sábado feliz para todos. Damos las boas-vindas a cada una de las personas que está aquí presente. También sean bienvenidos aquellos que asisten por la internet. Vamos todos a louvar a Dios cantando himno número 570. Muito bom dia, irmãos, irmãs e visitas.
e todos aqueles que nos ouvem através da internet. Então, pela graça de Deus aqui estamos, e vos peço que dobremos os nossos joelhos, os que pudermos, para assim orarmos ao Senhor. Pai do céu, aqui estamos como teus filhos, indignos, mas te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia e compaixão de todos que estamos na tua presença, em toda a parte, para que assim saibamos te adorar, ouvir a tua voz, que ajudeis a tua serva na transmissão da tua palavra, que o teu Espírito Santo ajude e todos aqueles que falam a tua palavra através de todo o mundo, que vem, Senhor, ficar conosco, que as tuas palavras fiquem gravadas no nosso coração e que nós saibamos vivê-las e espalhar esta palavra de salvação àqueles que nos rodeiam. Fica, Senhor, conosco, com todos os teus filhinhos em toda a parte do mundo, e ajuda-nos para que um dia possamos cavalgar as alturas e sermos sustentados com a herança que tu prometeste ao nosso pai Jacó. Fica, Senhor, conosco, ajuda-nos e ajuda aquela que vai falar, a todos, tudo seja para a tua honra e glória do teu querido e amado nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas, começando pelas crianças. Amen.
Grandioso e bom Pai, que habitas nos altos dos céus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que diariamente tu derramas nas nossas vidas. E por te agradecermos essas bênçãos é que nós devolvemos parte delas e ofertamos aquilo que tu nos dás, ou parte daquilo que tu nos dás, para que também o Evangelho possa chegar a todo o mundo. Muito obrigado, Pai, pela graça que tu nos dás dia após dia, por teres mandado o teu Filho para nos salvar. Que com estes recursos que nós pusemos ao teu dispor, nós possamos também levar esta mensagem aos outros, aqueles que esperam serem salvos, assim como nós também esperamos um dia estar contigo na Pátria Celestial. Em teu nome nós pedimos que tu abençoes estas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Bom sábado. Tudo bem? Quantos conseguem ver aqui as imagens? Quantos de vocês gostam de estar num jardim e de brincar com os amigos no jardim, jogar a bola, ficar com os papás? É muito giro, não é? Este jardim, vocês gostavam de estar neste jardim? Aparentemente ele parece normal, não é? Uma casinha de árvore, aqui com tipo uma cascata, muito bonito, não é? Não sei se tem piscinas, porque eu não fui lá. Mas aparentemente parece um jardim normal, não é? É bonito, tem relva, tem plantas, árvores, tem flores muito bonitas, mas esse jardim diz aqui que as plantas podem matar. Este jardim chama-se em inglês, porque é na Inglaterra que este jardim está, chama-se The Poison Garden, que pode ser traduzido para português como jardim tóxico. Este jardim possui tem 10 das plantas mais perigosas do mundo, das 10 plantas mais tóxicas do mundo. Tem aqui umas flores que aparentam ser normais, são bonitas, podem até ter cheiros agradáveis, mas são tóxicas. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, nós somos levados a jardins como estes, que aparentam não ter nada de especial, são muito bonitos, têm flores muito bonitas, pois é, mas... Pois é uma planta carnívora. Mas estas plantas podem não matar logo assim que a pessoa tenha contato com ela, mas como algumas que tem naquele jardim, como algumas plantas que são alucinogénicas, muitas pessoas usam como droga, não matam logo a seguir que elas usam, mas sim algum tempo depois que são utilizadas pela primeira vez. O mesmo acontece na nossa vida, quando nós entramos nos jardins como estes e temos contato com o mal. Muitas vezes esse mal, o pecado, pode não parecer tão mau assim, mas à medida que nós vamos nos viciando nesse pecado, nós vamos nos tornando
esse pecado vai acabando com a nossa vida espiritual. Portanto, nós podemos estar nesse jardim, mas não tocar nessas plantas. O que isto quer dizer na nossa vida espiritual? Nós podemos estar neste mundo, mas não temos que ser iguais aos do mundo. Ok? Nós temos que estar neste mundo e temos que mostrar que somos diferentes das pessoas que estão neste mundo e mostrar também o amor de Jesus, certo? Vamos fazer isto lá fora, com os nossos amiguinhos na escola, vamos mostrar o amor de Jesus, mas não vamos fazer as coisas erradas que os outros fazem, certo? Então vamos fechar os nossos olhinhos para pedir ao Papá do Céu a ajuda. Querido Jesus, muito obrigada por nós estarmos aqui na Tua Santa Casa. Quero Te pedir por cada criancinha que aqui está, que eles possam se entregar a cada dia a Ti, Pai, e que Tu não permitas que eles façam o mal que as outras pessoas fazem, e sim que elas possam ser a luz deste mundo e que possam salgar esta terra, Pai, tal como Tu pedes que nós façamos. Que Tu nos ajudes a sermos a cada dia melhor, Pai. É tudo que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Há um lugar onde há esperança para um pobre pecador, onde existe plenitude, onde reina paz e amor, onde não há mais tristeza, não mais lágrima nem dor, onde tudo é tão sublime, onde vive o Salvador. Nesse lugar quero morar e com Jesus a sós andar. Quero ouvir sua doce voz e em seus braços descansar. Quero ver seu lindo rosto, quero sentir o seu calor, quero sua paz fluir, quero entender o seu amor, sua luz resplandecente, quero então poder ver o seu nome eterno
é esse lugar que o Senhor quer que nós nos encontremos, na presença do nosso Deus. E um dia, quando estivermos na Pátria Celeste, podemos usufruir, desfrutar da presença solene do nosso Deus e poder sentir eternamente essa paz. Mas enquanto esperamos por esse momento maravilhoso, o Senhor tem um plano para nós. E é sobre esse plano que nós esta manhã vamos refletir. Eu gostava de pedir que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel era um sacerdote do povo de Israel. E ele vai escrever o livro de Ezequiel ao povo hebreu num momento muito difícil da vida do povo. No momento em que eles se encontravam cativos de Babilónia. Eles eram escravos. E nesse momento onde eles estavam privados de tudo aquilo que Deus tinha idealizado para o povo de Israel, Ezequiel traz-lhes uma mensagem tremenda. Ali na Babilónia, eles não tinham acesso àquele plano que Deus tinha construído e tinha idealizado para o povo de Israel através do templo. Eles não poderiam adorar a Deus no santuário, no tabernáculo, no templo, porque estavam cativos em Babilónia. E não era em vão, era algo muito profundo para um israelita não poder ir adorar ao seu Deus todos os anos, de forma comum, como estava idealizado por Moisés. Era algo muito forte. Não era apenas um ritual e uma tradição. Para aqueles que tinham seguido Deus, o santuário era um sinal, era algo que simbolizava todo o plano da salvação. Mas cativos em Babilónia, o povo de Israel não poderia ir adorar ao seu Deus através dos sacrifícios, apontando para Jesus Cristo como o seu Salvador. E é neste momento onde eles se encontram distantes de Jerusalém, em Babilónia. E infelizmente, não apenas só distantes fisicamente, distantes do seu Deus. Porque infelizmente, o povo de Israel se deixou contaminar pelas práticas, a idolatria, a promiscuidade, invadiu o povo de Deus naqueles momentos. E é nestas condições, neste contexto, que Ezequiel traz uma mensagem ao povo de Israel através deste livro tremendo. Os primeiros capítulos de Ezequiel falam da forma como Deus teria que julgar o seu povo, mas um julgamento que tinha um propósito. E o livro de capítulo 47 de Ezequiel, os primeiros 5 versículos dizem-nos: Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Podíamos perguntar, mas depois disto o quê? O que é depois disto? Talvez seria interessante nós tentarmos perceber o que é que se passou antes deste contexto, deste capítulo de 47. E vamos ver que os capítulos anteriores, falo pelos textozinhos que estão em cima dos capítulos 40, 41, vemos que há a restauração de quê? Do templo. Ezequiel teve uma visão que Deus lhe mostrou, a forma como queria restaurar o templo. Queria restaurar no capítulo 40 a forma como Deus queria restaurar o átrio do templo. No capítulo 41 a restauração do santuário em si. 42 a restauração das câmaras que estavam anexas ao santuário. 43 restauração do próprio altar do santuário. E o capítulo 44 fala-nos da restauração do ministério, das coisas, da prática do santuário, dos serviços associados ao santuário. Nesta visão, Ezequiel transmitiu ao povo hebreu, dizendo: é isto que o Senhor quer para cada um de nós. Quer a restauração do templo. Vamos poder um dia voltar a adorar. Mas esta visão não ficou por aqui. E neste versículo 1, diz-nos que Ezequiel viu algo diferente, que não costumava haver no templo. Ele diz que debaixo do umbral da casa, e nós vamos ver que casa aqui significa templo, no contexto do livro de Ezequiel, a casa do Senhor. Debaixo do umbral da casa, para o oriente, versículo 1, surgiam águas, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar.
E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Há outros textos, outras versões que dizem especificamente que estas águas que saíam da casa saíam junto do altar, saíam da presença do Senhor, saíam do local onde Deus se manifestava de forma tremenda. E é aqui que nós vamos conseguir perceber qual era o segredo destas águas. Estas águas saíam de onde? Da presença de Deus. Mas podíamos perguntar, o que é que representam essas águas? O que é que significam estas águas para a minha vida? Vamos abrir a Bíblia em São João, capítulo 7, do versículo 37 até o 39. E Jesus participava com o povo de Israel da festa dos tabernáculos. E no último dia dessa festa, Deus disse assim, o próprio Jesus disse assim, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É interessante que o próprio Jesus se identifica como sendo ele a água. Jesus continua, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. O próprio Jesus identifica-se como sendo a água da vida. Esta água que sai da presença do nosso Deus é o próprio Jesus. Mas este texto está a entender que essa água da vida formaria um grande rio e que esse rio representa quem? O Espírito Santo. É aqui que poderíamos olhar para este texto como vendo aquilo que o nosso Deus, Jesus, e a obra que o Espírito Santo está a realizar na nossa vida enquanto cristãos. Poderíamos pensar, por que é que Jesus se identifica com a água? Por que Jesus a água? Nós sabemos que, enquanto seres humanos, nosso corpo é constituído essencialmente por água. Cerca de 70% do nosso organismo é constituído por água. E sabemos que somos muito dependentes de beber água. Estima-se que um ser humano não consiga estar sem beber água mais de 3 a 5 dias. Porque leva a uma situação de desidratação tal que pode conduzir a quê? À morte. Isto quer dizer que vida para nós seres humanos, água para nós seres humanos, significa vida. E quem é essa água? Jesus. Jesus é a nossa vida. Nós necessitamos tanto de água que poderíamos dizer, nós só precisamos de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias. Mas, na verdade, em condições extremas, quando está muito calor, o ser humano pode não conseguir aguentar mais do que algumas horas sem água. Infelizmente, a gente já ouviu alguns relatos de bebés que foram esquecidos dentro de carros e, pelo calor extremo, provocou a desidratação e, em algumas horas, aqueles bebés acabaram por falecer. Querido Jesus, Jesus é o nosso único aliado e é aquele que nos pode dar a capacidade de sobreviver neste mundo. Porque nós não estamos a viver em condições normais, de um dia de calorzinho, quentinho, morninho, como está hoje. Nós estamos a viver numa época onde o sol é extremamente quente e leva-nos à desidratação. E precisamos de beber água todos os dias. Então, todos os dias, o Senhor Jesus nos chama para virmos à fonte, beber da água da vida. Porque nós precisamos do nosso Jesus para conseguirmos viver. A nossa vida sem Jesus será uma vida morta. Se calhar, vida morta até é uma contrassenso, não é? Mas poderíamos dizer que sem Jesus não vivemos, vegetamos. O Senhor Jesus, esta manhã, quer dizer, eu quero que tu bebas de mim, eu quero
tu bebas e tenhas essa experiência comigo. Vamos continuar a ver o relato e vemos que no verso 1 diz que as águas correm para onde? Para o Oriente. E reparem quantas vezes aparece a palavrinha Oriente. Diz que as águas debaixo do umbral da casa para o Oriente, porque a face da casa olhava para o Oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até à porta exterior, pelo caminho que olha para o Oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. Por que será que o texto repete 4 vezes, só em 3 versículos, 4 vezes, que a direção para onde essas águas estavam a correr era para o Oriente? Sabem que eu tinha relatado que nos primeiros capítulos de Ezequiel, Deus vai mostrar a Ezequiel o porquê de ter que realizar um julgamento para aquele povo. Porque o povo se tinha afastado de Deus. E é com dor e com sofrimento que no capítulo 11 do livro de Ezequiel, Deus vai mostrar a Ezequiel, vai dar uma volta pela cidade e vai-lhe mostrar todas as coisas negativas e más que o povo de Israel tinha feito. E é nesse contexto que o Senhor Jesus diz a Ezequiel que tem que se afastar do povo. Que ele teria que se retirar da presença do povo. E o versículo 23 do capítulo 11 diz que a glória do Senhor se alçou. Diz-nos no versículo 2 que o Senhor estava junto com os querubins. 22. Os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, subiu desde o meio da cidade e se pôs no monte, em cima do monte, que está ao oriente da cidade. Então, nesta visão, Ezequiel vê a glória de Deus começar a ser retirada do povo de Israel. Para que direção? Para o Oriente. Por vezes, há momentos na nossa vida e que a gente vê claramente no percurso do povo de Israel que o Senhor teve que se afastar, dada a promiscuidade do povo de Israel e das nossas vidas. Mas o Senhor não desampara os seus filhos. Ele não se afasta e nos deixa desamparados, não. Ele retirou-se, mas Ele mostrou um caminho, uma forma do povo de Israel sair da cidade e ir para o Oriente, para poder ver novamente a sua glória. Este rio levava para o Oriente, conduzindo o povo de Israel para a glória de Deus. Queridos, este homem que acompanhava Ezequiel nesta visão, ele começou a convidá-lo e a dizer: vamos sair pela porta do Oriente, vamos seguir este rio rumo ao Oriente. E Ezequiel aceitou o convite. Esta manhã, o Senhor Jesus também me diz a mim: Filipa, queres seguir o meu convite? A minha glória poderá-se ter retirado, mas a direção é por aqui. Ezequiel seguiu o homem e ele mediu 1000 côvados. 1000 côvados é cerca de 450 metros. Com uma régua, com uma corda, diz que ele mediu 450 metros, chamou Ezequiel. Ezequiel prontamente atendeu o convite e foi com este homem junto às margens do rio. Ao fim destes 450 metros, o homem disse-lhe assim: atravessa. E Ezequiel aceitou este convite e atravessou. E quando começou a atravessar a água batia-lhe pelos artelhos, segundo o versículo que a gente leu, do capítulo 47. Continuamos no capítulo 47. Batia-lhe a água pelos joelhos. E ele conseguia caminhar calmamente. O homem voltou para trás, o homem mediu mais 450 metros, junto às margens do rio, e disse assim: Ezequiel, atravessa. E Ezequiel
atravessou, mas a água aqui já não lhe dava só pelos joelhos, pelos tornozelos, desculpem, artelhos significa tornozelos, eu acho que disse joelhos. Na primeira travessia, dava-lhe pelos tornozelos. Na segunda travessia, já lhe dava pelos joelhos. Então o homem mediu mais 450 metros e convidou Ezequiel, atravessa. E aí as águas já lhe davam pelos lombos. E o homem mediu mais 450 metros e disse, Ezequiel, atravessa. Mas aí as águas eram tão profundas que Ezequiel tentava pôr o pé no chão, mas já não chegava lá. Então ele teve que ir a nado. Esta experiência que nós já vimos que representa a obra que o Espírito Santo está a fazer nas nossas vidas, muitas vezes começa com mensagens simples do nosso Deus. E quando a gente entra nessa água, seguindo o convite de Jesus, e a água dá-nos pelos tornozelos, é tão bom no dia de calor refrescar os nossos pés. Digo-vos que eu vivi no Alentejo por vários anos e num dia de calor abrasador poder ir a um riacho ou junto a uma barragem e poder refrescar os pés já dava um grande refrigério. Até que a gente já estava a temperatura toda e é verdade, refresca muito. E quando o Senhor Jesus nos chama para essa caminhada com Cristo, nós vamos ver que é gradual. Ele dá-nos uma mensagem simples. Diz-nos Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a vereda da aurora, que cresce mais e mais até ser dia perfeito. É assim a nossa caminhada com Cristo. Começamos com umas primeiras mensagens. Só que às vezes quando nós falamos com alguns irmãos que estão a começar a conhecer a mensagem, às vezes nós queremos colocá-los logo no lugar mais fundo. E eles precisavam de nós estarmos ali a sustentá-los, como diz Paulo no Novo Testamento, com leitinho, e queremos lá dar comida pesada, arroz com feijão e carne, não é? Mas o Senhor Jesus diz que esta caminhada é gradual. Não atiremos os nossos irmãos que estão a começar a estudar a palavra nas águas fundas. É gradual. Mas sabem que o perigo de nós, ao começarmos esta caminhada, o perigo de nós ficarmos por aqui é muito grande. Porque o Senhor Jesus tem um caminho inteiro pela frente. E muitas vezes a gente já está tão bem ali. Mas que o Senhor Jesus quer ir mais a fundo. Não chegam as mensagens que a gente ouve ao sábado. O Senhor quer mais de nós. E há alguns irmãos que já aceitaram esse convite. E alguns de nós já aceitamos esse convite de Jesus e fomos mais longe. E as águas já começavam a dar-nos pelos joelhos. E nós de joelhos orámos ao nosso Deus e pedimos que Ele faça maravilhas na nossa vida. E como resultado dessa oração, essa sincera fé, o Senhor ouviu. E nós vimos grandes milagres na nossa vida. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Mas para alguns também, acabámos por ficar ali. E o que é que aconteceu? Estagnámos. O Senhor Jesus tem um caminho pela frente, onde nós queremos ficar, ainda pelas águas nos joelhos, ou queremos seguir o convite. Vem, segue-me. O perigo de nós estagnarmos na nossa vida cristã é muito grande. É assustador nós pensarmos que uma criança pequenina poderá nunca crescer. Eu olho para o meu sobrinho e acho que eu peguei há uns anos, há 5 anitos no colo, e agora vejo-o tão grande. Eu, quando estive no Brasil, tive uma experiência que me impressionou muito. Porque eu conheci uma criança que tinha 14 anos, mas tinha este tamanho. Ela tinha parado o crescimento. Não conseguia, havia uma doença genética que a impedia de crescer. Queridos irmãos, será que nós já temos 20 anos de experiência com Cristo, mas ainda continuamos a ser bebés? O Senhor Jesus quer que a gente continue esta caminhada. Vamos aceitar este convite? Então vamos ver o que é que acontece a seguir. O Senhor Jesus, para quem que continua a seguir destas experiências com Deus incrível e não deixaram que a sua fé arrefecesse, conseguiram entrar nas águas e a água já dava pelo lombo, os lombos da cintura que vão até cá acima. Poderíamos dizer que a água até toca no coração.
E estas pessoas que tiveram essa experiência deixaram que o Senhor Jesus e o Espírito Santo operasse na sua vida e começasse a mudar a sua vida. Conseguiram vencer tentações, conseguiram vencer maus hábitos para que o Senhor pudesse operar. Conseguimos ver milagres na vida transformada dessas pessoas. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus não quer que a gente fique por aqui. Aquele homem disse a Ezequiel: anda, segue-me. Mediu mais 450 metros e aí as águas eram profundas. O Senhor Jesus não quer que a gente fique apenas com o conhecimento que nós temos agora. Podemos ir mais longe, queridos irmãos. E por vezes nós nos acomodamos na nossa caminhada cristã, nos conformamos com a nossa experiência e começamos a viver das experiências que tivemos no passado. Ai, o Senhor já operou tantos milagres no passado, eu já tive tantas coisas. E começamos a relatar experiências maravilhosas, tremendas, que Deus já ouviu a nossa oração no passado. Mas o Senhor olha para nós e diz: eu não quero que vivas do passado. Eu quero ter uma experiência contigo agora. Eu quero que voltes a viver essas experiências que eu tive contigo, operando grandes milagres, vendo que eu estou contigo a cada instante, a cada momento da minha vida. E para isso, tu precisas não ficar com a água pela cintura, mas mergulhar. Deixar que a água te suba e mergulhar, queridos irmãos. E quando nós mergulhamos, e acho que como madeirenses, acho que a maioria de nós gosta de fazer isso das rochas, não é? A gente quando mergulha, gosta de mergulhar, é logo de cabeça. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Mergulhar de cabeça nestas águas, nas águas do Espírito Santo, deixando que Ele opere na nossa vida uma grande transformação. Agora, meus queridos, podemos olhar para esse rio, chegar a esta etapa da vida cristã, onde nós vamos mergulhar completamente e deixamos que o Senhor inunde a nossa vida. Mas há pelo menos duas condições que a gente precisa ter em atenção para que esse mergulho seja bem sucedido. Vocês sabem que muitas vezes chegamos até à presença do Senhor, a esse rio, e queremos mergulhar. Queremos mergulhar. Mas começamos a olhar para a nossa vida e a dizer: o Senhor está-me a pedir para mudar isto. Mas isto é tão importante para mim. O Senhor está a pedir para mudar os meus hábitos na alimentação, para que eu consiga falar mais racionalmente à minha mente. Mas é tão difícil. Ele vai aceitar mesmo como eu sou. E então a gente decide mergulhar. Só que o que acontece, queridos irmãos, é quando a gente mergulha cheios de nós próprios, achando que nós temos razão. O que é que acontece? Este mergulho não é bem sucedido. A gente acaba no fundo. Não é isso que o Senhor pretende para nós. Mas podemos, em alguma fase da nossa vida, dizer: ó Senhor Jesus, eu preciso que Tu mudes. E conseguimos mudar algumas características. Então lançamos fora maus hábitos que a gente tenha. E lançamos fora o nosso orgulho. Senhor, por favor, ajuda-me. Mas depois começamos a olhar para certas coisas. Senhor, mas isso já é demais. Não, eu tenho que largar o meu trabalho, eu tenho que trabalhar muito. Agora, não, passar mais tempo com Deus, isso depois eu não vou conseguir ganhar tanto. Cada um de nós sabe aquilo que nós guardamos e que muitas vezes nós não colocamos nas mãos de Deus. E nós vamos mergulhar, estamos mais levezinhos, eu acho que sim, acho que já se consegue mergulhar. Só que o que acontece é que a gente acaba no fundo deste rio. E não é esse o plano do nosso Deus. O Senhor Jesus quer que a gente possa se despojar de tudo aquilo que nos separa dele. E o que é que nos tem separado do Senhor? O trabalho? Algumas pessoas serem mais importantes na minha vida do que a vontade do nosso Deus? Senhor Jesus, eu não sei o que é que eu posso mudar. Eu não consigo mudar, mas Tu tudo podes. Por favor, faz-me uma nova pessoa.
e despojamos-nos completamente na presença do Senhor. E aí podemos mergulhar. E o que acontecerá quando nós mergulhamos nestas águas? É que podemos flutuar. Imaginem um grande rio. Eu posso flutuar e ser guiado por estas águas, poder boiar ao longo destas águas e ir para onde? Para o Oriente. Porque aqueles que estão lá no fundo ficarão presos às pedras e não conseguirão sair rumo à glória de Deus, à presença do nosso Deus. O Senhor Jesus só nos faz um convite esta manhã, despojar-nos do nosso eu, de tudo aquilo que nos afasta. E digo-vos que o que me afasta do nosso Deus não é o mesmo do que para vós, mas é isso o convite que o Senhor nos faz. Há uma outra condição, para além de se despojar, é que eu posso mergulhar nesse rio. E quando falamos em rio, falamos numa corrente de água. E pensar, não, eu vou nadar, eu vou conseguir sair daqui. Eu vou conseguir chegar lá, até o Oriente. Só que nós de tanto nadarmos, o que começa a acontecer? O perigo do cansaço é grande. Ainda esta semana eu pedi ao Helder para me recontar uma experiência que se passou no Rio Paiva. Ele teve uma experiência enquanto adolescente de que decidiram descer o Rio Paiva nos caiaques? Descer os rápidos pelo Rio Paiva. Só que aqueles rápidos naquele dia estavam rápidos demais. E o guia talvez tivesse tido um pouco de imprudência. E o que aconteceu foi que o barco dele virou. E ao virar, eles ficaram completamente desamparados. Ele teria a solução de tentar nadar para ir de encontro aos seus colegas. Só que aquele rio tinha correntes muito fortes. O que é que iria acontecer? O cansaço iria apoderar-se dele e possivelmente não iria chegar lá. Então ele diz que só teria uma solução. Deixou-se levar. Deixou-se boiar nas águas daquele rio até surgir a oportunidade certa. Não vos vou contar o resto da história, perguntem-lhe a ele, mas o Senhor o tirou de uma forma tremenda. Mas o segredo para ele ter conseguido estar cá esta manhã e ter tido o meu sobrinho bonito foi ter boiado, ter-se deixado levar. Queridos, se nós entrarmos nessas águas, até podemos flutuar porque já nos despojamos do nosso eu. Mas mesmo assim, parece que eu quero as coisas da minha forma. O Senhor deixa-me nadar para ir um bocadinho mais rápido. Nós vamos nos cansar. Quantos de nós estamos cansados desta caminhada? Quantos de nós estamos cansados de lutar contra os nossos hábitos? Quantos de nós estamos cansados desta vida? O Senhor Jesus diz, por favor, não te canses mais. Flutua na minha graça. Eu estou aqui para te amparar. Apenas tens que boiar. Apenas tens que deixar-te levar. Queridos, a trajetória rumo à Pátria Celeste, rumo ao Oriente, só tem uma solução. Poder nos despojar do nosso eu, de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Há um texto de Ellen White no livro de Caminho a Cristo que diz: Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação nos seja proveitosa. Porque muitas vezes nós achamos, Senhor, mas isto era tão bom, mas isto não é assim tão mau, porquê é que eu não posso ver esta música? Ou porquê é que eu não posso? Porquê, Senhor? O Senhor Jesus não nos pede que renunciemos nada que seja bom para nós. Diz-nos que em tudo o que faz tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Oxalá todos os que não aceitaram a Cristo reconhecessem que Ele tem algo incomparavelmente melhor para lhes oferecer do que eles mesmos buscam. O homem pratica o maior dano e injustiça à sua própria alma quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade legítima pode ser encontrada no caminho proibido, porque Ele sabe o que é melhor e vela pelo bem das suas criaturas. Queridos, nenhuma felicidade legítima. Se alguém chegasse aqui e nos dissesse onde é que a gente ia encontrar a felicidade, o que é que vocês acham que acontecia?
pessoas corriam. É a felicidade que está ali, vamos a correr. A felicidade reside em deixarmos, despojar-nos do nosso eu e deixarmos Cristo levar a nossa vida. Como seria bem mais fácil. Mas isto não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes estamos agarrados ao nosso eu. Mas é isso que o Senhor nos pede. Com a ajuda do Senhor, com o poder dele, porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Se aceitarmos esse convite, temos algo maravilhoso a viver. Maravilhoso. Querem ver o que é que aconteceu? Depois dele atravessar a nado, diz o versículo 6. Vamos saltar, vamos para o 8. As águas daquele rio que corriam para o Oriente começaram a entrar no mar. Quando Ezequiel começou a falar ao povo de Israel o que é que existia no Oriente, que o rio corria para o Oriente, o povo de Israel, que estudavam geografia, de certeza, e sabiam, eram meus estudantes de geografia, os meninos, vale a pena estudar geografia, eles sabiam o que é que estava ao Oriente. Sabiam claramente que o que se encontrava ao Oriente de Jerusalém era o mar. E era para lá que o rio corria. Mas que mar era esse? Era um mar morto. Era um mar morto, porque é morto, porque realmente ali não tem vida. A salinidade do mar morto é cerca de 10 vezes superior à dos nossos oceanos. É muito salgado. E um peixinho que pudesse correr rio abaixo e entrar naquele mar, o que é que lhe acontecia? Morria. Era inevitável, acabava por morrer. Mas o que acontece é que o povo de Israel ouviu Ezequiel dizer uma coisa que para eles foi tremenda. Reparem, versículo 7. E tornando eu, 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem estes dois rios, viverá? E haverá, o que é que haverá lá? Muitíssimo peixe. Não é só haverá peixe, haverá muitíssimo peixe. Queridos, aceitamos o convite de descer o rio e ir até o fim, até o Oriente. Então é isto que nós vamos ver. O mar morto renascer. O mar que não tem vida, ter vida e vida em abundância. Porque é isso que o próprio Jesus diz em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não dá pouco. Quando Jesus nos dá e nós queremos aceitar, Ele dá-nos em abundância. Mas muitas vezes nós vamos à presença de Deus pedir as bênçãos assim. Quando o que Jesus tem para nos dar cabia num alguidar deste tamanho. O Senhor quer uma experiência muito mais profunda do que aquela que nós temos tido até agora. E, na verdade, quando Ezequiel continua a falar, o povo de Israel foi olhado para um outro aspecto também. É que junto ao Oriente, junto a esse mar, quem conhece a geografia daquele mapa, zona de Jerusalém, que eu não conhecia, só esta semana que comecei a ver, é que junto ao Mar Morto existe um deserto. O deserto da Judéia. E aquele rio atravessaria também, na visão, atravessaria esse deserto e ia ter ao Mar Morto, que a gente já viu que quando aquelas águas se incidiam ali, davam vida. Mas vocês sabem o que é que aconteceu a este deserto? Versículo 6. E ele disse-me, viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Diz, sai das águas e vem ver. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. E agora vamos ao versículo 12. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a folha, nem perecerá o seu fruto. Aquele deserto foi transformado também. O deserto árido passou a ser um jardim. Não com relvas apenas, mas com árvores. E não com árvores apenas, mas com árvores de fruto. Onde o povo ali à sombra das árvores poderia deliciar-se. Imaginam aquele deserto, passar a ter árvores, passar a ter pessoas, passar a ter crianças, alimentando-se daquela árvore.
Queridos, talvez muitos de nós olhem para a sua própria vida e considerem que ela se tornou um mar morto. Mas é esta a esperança. Decidimos descer o rio, despojar-nos do nosso eu. Ele quer transformar-nos por completo. Mas como é que nós conseguimos isso? Como é que eu consigo despojar-me? Como é que eu consigo mergulhar? Através de uma comunhão íntima com Cristo. Bebendo água todos os dias. Indo à fonte todos os dias. Queridos, é um desafio. É um desafio, sim, Senhor. Todos os dias, pela manhã, ao anoitecer, dobrarmos os nossos joelhos e passarmos tempo de qualidade com Deus. Mas se assim for, se aceitarmos este desafio de passarmos tempo de qualidade, não aquele tempo de rotina que a gente lê a meditação, estuda a lição, não. Tempo que a gente deixa e para ouvir a voz do Senhor. Aceitemos esse convite, porque aí a nossa vida será uma vida a flutuar. O Senhor vai nos amparar. Amparar até um dia em que nós já não teremos mais dor, mais sofrimento, onde a vida será plena. Querem ver isso neste texto? Vamos acabar de ler o 12, porque eu só li metade. Diz que junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, havia tal árvore que dá fruto. E essa árvore não cai a folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Já ouviram este texto em algum outro lado? Sim, onde? Em Apocalipse. Apocalipse reflete e descreve a Nova Jerusalém como existindo, no capítulo 22, no versículo 1 e 2, como mostrando, João também viu na Nova Jerusalém um rio. E esse rio era puro, de água da vida, claro como cristal. E de onde é que saiu o rio? Do trono da presença de Deus, tal como disse que eu. E no meio da sua praça, de uma árvore da outra banda do rio, junto ao rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Uma clara referência àquilo que Ezequiel também tinha visto. Queridos, essa restauração não será apenas aqui nesta terra. O Senhor quer amparar-nos, quer proteger-nos, dar força para a nossa caminhada, mas quer levar-nos para o Oriente. Esse Oriente que será um dia a pátria celeste, onde aí não haverá mais sofrimento, mais dor, nem mais lágrimas. Queridos, alguns de nós possamos sentir que estamos a atravessar num deserto, que a nossa vida se tenha transformado num deserto ou num mar morto. Talvez um mar de ilusões, um mar de frustrações, de fracassos, talvez a muitos níveis. Fracasso profissional, fracasso familiar, fracasso em termos de saúde, de alguma doença que nos acometeu. Talvez até possamos olharmos para uns para os outros aqui na igreja e dizermos: eu estou num deserto. Olharmos para os nossos irmãos e não termos a alegria de estarmos aqui na presença de Deus. A nossa vida espiritual pode estar sem vida, sem vontade e alegria de testemunhar de Jesus, sem vontade de orar e estudar a sua palavra. Podemos já nem saber o que é que significa ter uma comunhão autêntica com Cristo. Mas é esta a promessa da restauração de Cristo. Ele olha para nós e diz-nos: a minha promessa ainda é válida. Eu quero continuar a tua história. Eu quero te tirar lá do fundo do rio. Eu quero que te esvazies completamente do teu eu e deixes que eu agora guie e dirija a tua vida. Não nos contentemos com as migalhas que a gente tem recebido até agora. Não nos contentemos em ficar lá no início do rio com águas pelos joelhos. Não nos contentemos a ficar com a água pela cintura. Aceitemos o convite do Senhor para mergulhar em águas profundas, porque o Senhor bem sabe que todos nós precisamos desse mergulho.
O Senhor bem sabe que todos nós precisamos de mergulhar e deixar-nos flutuar na graça do nosso Senhor. E aí, todos nós contemplaremos a glória do nosso Deus. E ao contemplar a glória do nosso Deus, tal como aconteceu com Moisés, quando desceu do Monte Sinai, o povo de Israel, quando olhou para ele, viu o seu rosto a resplandecer, porque tinha estado na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude a fazer esta caminhada, a encontrarmos com Ele, para que os outros possam ver a sua glória em cada um de nós. Esse é o meu desejo. Amém. Para terminarmos o culto desta manhã, depois desta maravilhosa mensagem, vamos entoar o hino 295. Querido e bondoso Pai, a Ti entregamos a nossa vida, o nosso ser, implorando que Tu nos esvazies de nós próprios e deixando que Cristo viva na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a ter uma experiência com Cristo muito mais profunda. Ajuda-nos a deixar-nos mergulhar nestas águas de transformação e deixar-nos levar até à Pátria Celeste. Que o Teu Santo Espírito abençoe esta igreja, nos encaminhe para casa em paz, com a certeza da Tua presença. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Jesus.
Música